E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula aí, direto ao ponto, América Latina, percursos 17 e 18. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, beleza? Vamos lá. Gente, do ponto de vista geopolítico, nós vamos começar a falar dos três países mais importantes econômica e politicamente aí da América Latina: Brasil, México e Argentina, tá certo? Só para lembrar, tá, que a América ela é dividida em dois critérios. Nós temos o critério geográfico, que divide a América em América do Norte, América Central e América do Sul, e nós temos o critério histórico-linguístico, que divide a América em anglo-saxônica, composta ali exclusivamente por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, composta pelos demais países do continente, do México até o finalzinho ali da Argentina, do Chile. Beleza? Tá? Então, nós vamos falar aqui de América Latina e vamos começar falando aí de México, Argentina e Brasil. Tá? Então, primeira coisa, já observe aí no mapa a localização dos três, né? O México é vizinho dos Estados Unidos ali antes de descer para a América Central, então nós temos lá na América do Norte, tá? O México, e o México também faz parte da América Latina, tá bom? Temos o Brasil e temos a Argentina. Desculpa, vamos lá, a gravação é assim mesmo. Friozinho aqui, por isso que eu estou de jaqueta. Né? Então, o Brasil está aí, né, o maior país da América do Sul, né, e a Argentina, o segundo maior, tá bom? Então, temos aí três importantes países dentro do contexto da América Latina. Professor, por que a gente não vai falar de Canadá e Estados Unidos agora? Porque agora nós estamos falando de América Latina. Nós já falamos de anglo-saxônica, né, nos contextos anteriores aí, ao falarmos aí principalmente de Estados Unidos da América. Tá joia? Então, olha o texto aí. Ó. Países como México, Argentina e Brasil, além de outros, são considerados de industrialização tardia ou retardatária. Eles recebem esse nome pelo fato de terem ingressado no processo de industrialização quase 100 anos depois, após a primeira Revolução Industrial, em relação a países da Europa, Estados Unidos e Japão. Tá bom? Na verdade, gente, se a gente for pegar os dois pioneiros lá, a Inglaterra e a França, que começaram a se industrializar por volta de 1750, né? Na verdade, México, Argentina e Brasil, eles vão se industrializar mais de 150 anos depois, tá bom? Então, é um atraso, sim, porque enquanto esses países já estavam focando seus recursos aí no processo industrial, Brasil, México e Argentina ainda estavam trabalhando com economias de setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Ainda continuam com isso, inclusive os países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Continuam com essas outras atividades primárias, mas a atividade industrial dos países desenvolvidos ela é anterior e mais desenvolvida, tá certo? É o que a gente vai ver nos próximos slides aí. Olha a fotografia aí, ó, parece uma tecelagem, né, uma fábrica de tecidos. Tá? Durante o século XIX, houve diversas tentativas de industrialização por parte de muitos países da América Latina, especialmente os três que estamos falando, né, México, Brasil e Argentina. Entretanto, todas foram frustradas ou tiveram repercussões pouco expressivas. As poucas indústrias que surgiram nesse século limitavam-se à fabricação de bens de consumo não duráveis, como fábrica de velas, sabão, artigos de couro, lã, tecidos, alimentos, móveis e etc. Não era uma indústria para competir com a indústria europeia naquele primeiro momento. Então, veja o erro que muita gente comete. As pessoas falam que o Brasil só começou a ter fábricas a partir de 1930. Não, ele já tinha fábricas antes. Tá? Mas a nossa intensificação do processo de industrialização foi a partir de 1930 por conta da crise da nossa atividade econômica vigente na época, que era a cafeicultura. Tá certo? Então, vamos bater um papo sobre isso também mais na frente. Olha a imagem aí, gente. Os homens aí pedindo um emprego, né? Querem um emprego decente. E aí tem veterano de guerra, né? Pagando moradia, né? Escola, beleza? Olha aí, né? Homem de família, 44 anos de idade, né? Olha aí, gente, né? Isso aí, gente, foi uma coisa muito comum, né? As pessoas fazerem esses cartazes e irem às ruas em busca de emprego na época
da crise da Bolsa de Valores de 1929 nos Estados Unidos, e é dela que nós vamos falar, né? A crise de 1929. Ela contribuiu também para o processo de industrialização da América Latina. Com a queda da economia norte-americana, os países latinos, com grande dependência econômica em relação aos Estados Unidos, deixaram de receber capitais da venda de produtos agrícolas e matérias-primas. Olha o caso do Brasil. O Brasil era o maior produtor e exportador mundial de café nessa época. E o maior comprador do nosso café era os Estados Unidos da América. Então, quando os Estados Unidos da América, que era o nosso maior comprador de café, entrou em crise, a gente não conseguia exportar e a gente também entrou em crise. Tá? Isso foi muito ruim no primeiro momento, mas depois a gente teve a oportunidade de perceber um nascimento de uma indústria mais forte do que a que a gente já tinha. Então, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Né? O lado ruim foi a crise em si, mas o lado bom é que dessa crise o Brasil tornou-se um país mais industrializado. México e Argentina foram no mesmo sentido. Olha aí, ó. Por essa razão, sem dinheiro para comprar produtos industrializados importados, grande parte dos países latinos foram obrigados a fabricar seus produtos. Fato que teve maior evidência no Brasil, na Argentina e no México. E esse fato deles não poderem comprar produtos importados e passarem a fabricar seus próprios produtos, nós vamos chamar isso aí de industrialização por substituição de importações. Guarde esse nome, tá? Industrialização por substituição de importações. O que foi isso, professor? México, Brasil e Argentina, não conseguindo importar determinados produtos, passaram a fabricá-los dentro de seus territórios. Ou seja, eles substituíram produtos anteriormente importados por produtos fabricados nacionalmente. Beleza? Lembre-se disso lá na frente, a chamada industrialização por substituição de importações. Fechou, pessoal? Olha aí, pessoal. Então, temos uma foto aí da construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Na década de 1950. Tá? Nós vamos falar dela um pouquinho daqui a pouco. Então, a nova configuração internacional de produção foi promovida por diversos fatores, dentre os principais estão mão de obra abundante e com baixo custo, fragilidade sindical, né? Os sindicais eram fracos, então não podiam pressionar tanto os patrões a darem melhores condições aos trabalhadores, né? Riquezas em matérias-primas, então o Brasil é um país muito rico em matéria-prima, a Argentina e México também, tá? Imenso mercado consumidor, porque são países que têm populações numericamente grandiosas, disponibilidade de infraestrutura oferecida pelos países que recebem as empresas, né? E leis ambientais frágeis, além de outros fatores. Esses são chamados fatores vocacionais da indústria. Quando você, que é empresário do ramo industrial, vai construir uma nova fábrica, você leva em consideração se no local em que você está pensando em construir a nova fábrica, se você vai ter uma boa lucratividade. Tá? Nós já falamos bastante desses fatores. Tá? Então, Brasil, México e Argentina, eles naquele contexto de século XX, primeira fase do século XX, eles já começavam a apresentar essas infraestruturas. Veja a fotografia aí da construção da CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional. Hoje nós temos, por exemplo, fábrica de estruturas metálicas que funcionam graças a materiais oferecidos por essa fábrica aí, que ela faz o quê? Ela transforma minérios brutos em chapas metálicas úteis que vão ser transformadas em outras fábricas, tá bom? É o que nós chamamos de indústria de base, tá certo? Então, sem essa infraestrutura, sem indústria de base, você não vai ter, por exemplo, uma fábrica de autopeças para montar automóveis. Tá certo, gente? Pessoal, agora nós vamos falar mais especificamente do México. Tá? Eu li um desenho aí do próprio governo mexicano, né, do Ministério do Turismo mexicano, tá? Mostrando aí características bem peculiares do México, a bandeirinha, né, o sol, o chão ali mais arenoso, né, o chapelão, tá, o flamingo ali, a viola, né, as comidas, o cactus, tá bom? As bebidas, né, ali, parece uma garrafa de bebida, a pirâmide no fundo. Então dá para extrair um pouco do México aí desse desenho, né? Então tá aí, ó. O México é um país situado entre os Estados Unidos da América e a América Central, tá? Conhecido pelas praias no Pacífico e no Golfo do México e pela paisagem diversificada, que inclui montanhas, desertos e selvas.
ruínas antigas, Teotihuacan e a cidade maia de Chichén Itzá estão espalhadas pelo país, assim como cidades da era colonial espanhola. Na cidade capital, né, a cidade do México, lojas elegantes, museus renomados e restaurantes gourmet atendem às necessidades da vida moderna. Então é interessante aí, tá, a gente conhecer o México, né? Tem muita coisa bacana também para a gente conhecer aqui na nossa América Latina, né? Então tá aí, o presidente Andrés Manuel López Obrador, dos mais populares aí, né? Capital, Cidade do México, a moeda peso mexicano, o continente, gente, o correto é dizer América, tá? Mas aqui no texto ele colocou como América do Norte. População de quase 130 milhões de habitantes em 2018, dados aí do Banco Mundial, tá certo? Olha aí a charge, pessoal. O porquinho com a bandeira do México, né? Falando da economia mexicana. Então, uma das maiores economias da América Latina é a economia mexicana. O México é rico em recursos minerais e se dedica principalmente à exploração mineral e à indústria. Ele é o maior produtor de prata do mundo. No que respeita à produção de petróleo, o México também está bem posicionado. O país consta na lista entre os 10 maiores produtores de petróleo internacionalmente. Pessoal, então olha aí, ó, questão também do turismo, né? Vários locais do México são patrimônio da humanidade, segundo a Unesco, né? Um órgão da ONU aí, né? Uma das agências da ONU, importantíssima aí para a preservação do patrimônio histórico da humanidade, né? Cultural também. Um deles é o Centro Histórico da Cidade do México, é uma das maiores metrópoles do mundo e guarda patrimônio azteca. Nela pode ser visitada a Praça de Zócalo, tá? O Z em espanhol aí vai ter essa sonoridade mesmo, que apresenta a identidade nacional do povo mexicano. Chichén Itzá é uma cidade arqueológica localizada em Yucatán. É um dos pontos turísticos mais visitados no México. Em Teotihuacan, né? Existem muitas pirâmides. Olha aí na fotografia a pirâmide, né? É bem interessante esse tipo de construção, tá? Com 65 metros de altura, a pirâmide do Sol é a maior delas. A pirâmide de Tepanapa, no estado de Puebla, é o maior monumento do mundo. Ao todo, ela tem 4,45 milhões de metros, tá certo? Pessoal, agora falar um pouco da Argentina, tá? É um país da América do Sul, com uma área extensa que abrange montanhas dos Andes, lagos glaciais, né, e pradarias nos campos. Lagos glaciais são aqueles que se formam a partir do derretimento do gelo, tá? Ocupadas tradicionalmente por seu famoso gado, né, na região dos Pampas ali, tá? O país é conhecido também por sua dança e sua música, o tango, tá? A capital cosmopolita, né? Cosmopolita significa que atrai pessoas do mundo todo, né? Buenos Aires tem como centro a Praça de Maio, cercada por edifícios imponentes do século XIX, como a Casa Rosada, o emblemático Palácio Presidencial que está ao fundo ali na fotografia, beleza? Então, capital Buenos Aires, população de quase 45 milhões de habitantes, segundo dados de 2018 do Banco Mundial. A moeda é o peso argentino, presidente Alberto Fernandes e língua oficial castelhana, que é o espanhol, né? Pessoal, falando um pouco da indústria aí, tá? Já entrando no tema concentração industrial, que a gente vai trabalhar também nos próximos slides, tá? O parque industrial argentino encontra-se ou concentra-se na capital Buenos Aires, sua maior e mais desenvolvida cidade, tá? Outros importantes centros industriais existem em Córdoba, Rosário, Tucumã, Mendoza e Tierra del Fuego, né? Em Tierra del Fuego está concentrada a produção de alta tecnologia entre 2009 e 2013. A produção de condicionadores de ar aumentou de 570 mil a 1 milhão e 500. O forno de micro-ondas de 232 a 665 mil, as televisões de 1,2 a 3 milhões e os celulares de 0,4 a 14 milhões. Então vejam o crescimento gigantesco, né, que o parque industrial argentino teve nesse período aí, entre 2009 e 2013. Tá? Livrinho aí recomendável
tá? História da indústria argentina, né? Do Cláudio Bellini, beleza? Interessante aí para quem faz o curso de espanhol, tá? Fazer uma leitura também por fora, né? Para agregar treinamento da língua com um conhecimento histórico geopolítico aí, bacana. Tá joia, gente? Recomendação aí para vocês. Falamos então da concentração industrial argentina, agora vamos falar da mexicana, né? Olha a fotografia aí, uma fábrica de roupas, né? No México, tá com aquele jeitão, sabe, de indústria maquiladora que a gente falou lá nos Estados Unidos, né? Na fronteira do México com os Estados Unidos, usando a mão de obra barata das mulheres mexicanas aí, tá certo? A maioria das trabalhadoras aí, mulheres, né? Você vai encontrar poucos homens nesse tipo de fábrica, tá? Olha aí, ó, as indústrias têxteis e alimentícias se seguiram na segunda metade do século XX. Grandes indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, mecânicas e outras dedicadas à fabricação de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. A excessiva concentração industrial na cidade do México, em Monterrey e Guadalajara, levaram o governo a criar núcleos de desenvolvimento em outras áreas. Durante o ano de 2012, o montante de investimento estrangeiro diminuiu de 34,9% do que registrado no mesmo período de 2011. Tá? Eu vejo que houve uma desconcentração industrial aí em relação à cidade do México. Pessoal, falando da concentração industrial no Brasil, a gente já de cara olha esses dois mapas aí, né? O antes e o depois, tá? 50 anos depois aí, olha lá, nós tínhamos uma concentração inicialmente no eixo Rio-São Paulo, tá? E alguns polos pequenos, né, de industrialização ali em volta e também na região Nordeste, alguma coisinha, algum pontinho lá perto de Manaus, tá? Na região Norte, tá? No segundo mapa, o de baixo, você vai ver como a indústria ela se diversificou e ao mesmo tempo continuou crescendo, tá? Na região Sudeste. Então, houve ao mesmo tempo um crescimento no Sudeste e um nascimento de fábricas em outras áreas. Por isso que a gente chama de relativa desconcentração industrial. Tá bom, gente? Então, não é uma desconcentração absoluta, porque o local que tinha continuou tendo. Quando é uma desconcentração absoluta, o local que tinha deixa de ter para que outro local tenha. Não foi o caso do Brasil. Então, o Sudeste ele continuou crescendo num ritmo menor, mas ele continuou crescendo. E as outras áreas passaram a ter atividade industrial também, como mostrado no mapa. Então vamos ver o texto aí. Ó. O processo de concentração industrial do Brasil ocorreu com o desenvolvimento da política de substituição de importações, como eu falei anteriormente, né? Assumida de maneira mais proeminente, mais forte durante o governo de Vargas, após os eventos relativos à crise de 1929 e, consequentemente, declínio da economia cafeeira, como eu também já falei para vocês hoje. Assim, graças às estruturas de transporte e comunicação existentes e também ao maior poderio político e econômico das elites do eixo Rio-São Paulo, né, a maior parte das indústrias ergueu-se nessa região, o que enfraqueceu a produção têxtil alimentícia preponderantes na região Nordeste. Olha que beleza, galera. Aula rapidinho, direto ao ponto, sem enrolação. Agora, para você entender melhor essa aula, né, se ficou com alguma dúvida, marca aí no teu caderno. Nós vamos ter a nossa próxima aula ao vivo. Professor, me explica melhor aquele ponto da aula. Tá? Tem que fazer a leitura desses dois percursos aí, tá certo? O livro te ajuda muito, esse nosso livro, ele é um material, ó, nota 10, tá? Não é à toa que o nosso coordenador, juntamente com o apoio da equipe, chegou à escolha desse material, tá? Então, vamos valorizar o nosso livro, tá? E aí, eu peço que, após fazerem a leitura, após assistir essa aula, vocês comecem a treinar, tá? Esses exercícios aí, 1 a 13, das páginas 170 e 171. Fechou, galera? Desejo a todos aí uma excelente semana. Vamos com fé, tá? Estamos vencendo, beleza? E dias melhores virão com fé em Deus. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau.